This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra quê? Contar a nossa fofoquinha. Mas hoje também a gente vai contar uma história um tanto inusitada, mas eu acho que a Bianca, que viveu um pouco disso, já está mais familiarizada. Bastante. Então a Ju contou pra gente sobre a relação dela, na verdade não a relação dela, mas a descoberta de uma coisa que eu também tenho e a gente tem em comum. Mas eu não vou contar agora, vamos primeiro pra aquilo? Então corta pra mais uma história de voz. Eu acho que tudo começa quando a Ju ela começou a se sentir um pouco desconfortável, né? Com o corpo dela. Não, sim, desconfortável com a aparência, mas realmente físico, sabe? Sim. Ela sentia que tinha alguma coisa errado, ela não... A pele dela começou a doer, eu acho que nisso você pode falar melhor. Sim, então assim, o que a Ju fala? Ela sempre teve dermatite, o que eu acho que é importante a gente falar. Gente, tô falando aqui com uma pessoa que tem dermatite desde 2 anos, não como uma psicóloga ou qualquer coisa assim. Então assim, hoje eu tô até me coçando. A dermatite, ela tem vários tipos, tá? Então, o que eu tenho é atópica, que basicamente é alergia a tudo. É o famoso alergia a tudo. E vai mudando ao longo do tempo. E aparentemente a Ju também tinha isso. Só que ela começou a perceber que essa dermatite estava começando a ser um pouco estranha. Porque assim, não adiantava. Ela fazia várias coisas, várias mudanças, tomava remédios lá. e ela continuava tendo a dermatite. E pra quem não sabe, a dermatite, ao longo do tempo, ela muda. Então, por exemplo, eu, quando tinha 2 anos, eu não podia comer chocolate, corante. Imagina eu não comendo chocolate corante. Ou seja, minha Coca-Cola ia pro lixo. Não tinha. Eu não tomava. Nossa, essa coquinha. A minha primeira Páscoa, sabe quando que foi? Comendo chocolate? 9 anos. Depressão. Não, com 9 anos. E era um chocolate daqueles de alérgico, assim. Eram várias coisas. Eu tinha alergia a todos os ácaros do ar. Minha mãe falou assim, a gente faz os testes, aquele testinho assim, né? Minha mãe falou, minha querida, eu faço o quê com essa criança? Coloco ela dentro de uma bolha? Não dá, não tem vida. Então assim, fotos minhas sempre tem alergia aqui, ó, até hoje eu ainda tenho manchinha. Aqui era clássico, no pescoço e atrás das pernas. E a Ju fala um pouco disso, né? Que ela tinha até algumas questões com algumas partes. Então ela percebeu, poxa, ao longo da minha vida eu sempre tive alergia a isso. Algumas coisas eu tomava cuidado. O que tá acontecendo que do nada eu comecei a ter alergia, mesmo me cuidando? E ela começou a ir nos médicos, ela fazia tudo direitinho. Sim. E uma coisa que ela conta, que foi até um pouco frustrante, é que ela descobriu essa alergia um pouco mais tarde do que a Bianca descobriu. Então, a Bia, desde os 2 anos, já tem essa questão. Sim. Ela foi descobrindo meio naquela fase de criança para adolescência. Sim. Não que ela não sentisse antes, mas a descoberta em si. Sim. E eu acho que posso estar errada, mas quando uma adolescente vai no médico e fala, tô sentindo isso, 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 às vezes dá uma banalizada, tipo, vai passar, são os hormônios. Não, e tem também uma coisa com a galera que tem dermatite que é muito péssima, que falam assim, com 18 anos acaba. Sempre falam isso, sabia? É verdade, né? Então, porque assim, é o desenvolvimento. Então falam assim, vai passar, vai mudar. Então meio que banalizam mesmo. Falam, aí, o que acontecia? Ela sentia quando? Quais momentos, vocês sabem? Principalmente depois do banho. Ela meio que atacava. E é estranho, né? Porque você fala, não, vai tomar banho e vai limpar. Banho, depois que ela... Atividade física. Ela lavava a louça, fazia alguma atividade da casa, de arrumar a casa, né, limpar o banheiro. Então, ela conta que eram atividades do dia a dia dela. E como assim, do nada, ia piorando? Então, começaram a achar o quê? Detergente, muda shampoo, muda condicionador. Sabonete. Minha amiga, que também tem dermatite, a gente cresceu desde pequena juntos, minha amiga de mais tempo, ela também tinha água. E ela, cara, era bizarro, assim, porque todo mundo ficava com um olhar pra ela, tipo assim, então não faz sentido o que você tá vivendo. Tipo assim. E aí ela tinha que mudar condicionador, mudava todos esses mais caros, que eram neutros e blá, 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 e nada melhorava. Nossa. E a Ju também. E assim, a Júlia foi tentando em vários médicos, foi melhorando. Às vezes, eu acho que é isso que você falou, né? Vai mudando, então às vezes melhora, às vezes não. Sim. Só que depois de um tempo, ela teve uma crise assim, fortíssima. Sim. Uma crise forte, assim, o corpo dela todo tava em crise mesmo. Porque às vezes pode ser só em uma parte, vai em outra. E ela foi pra farmácia. E ela virou pro cara da farmácia e falou, olha, então, me dá um remédio pra alergia. Mas mais forte. Mais forte. E aí ele falou, claro. Pegou lá o farmacêutico Já e até deu. imagino qual. Aquela. É. Eu aquela. Aí o farmacêutico foi lá, pegou.
E ele falou, olha, desculpa, eu não queria ser indelicado, mas o que você tem? Aí ela foi e falou. Sim. Não, então, eu tô com dermatite, tô coçando muito. E pra quem não sabe, gente, coceira de dermatite não é assim, me picou e aí eu consigo, tipo, parar. É uma coceira que, tipo, quando eu era criança, você não tá entendendo? Minha família me colocava luva, colocava fita pra eu não me coçar de noite. Meu. De tanto que eu me coçava. É incontrolável. Até hoje, Marcos, ele tá aqui de fundo. Eu me coço. Tadinho, gente. Eu me coço, eu bato na cara dele. Faz assim, ó. Tô me coçando, ele tá aqui, ó, batendo na cara dele. É incontrolável. Não é uma coisa que você fala assim, não tô afim de coçar. Então, ela tava contando sobre isso, que assim, tava machucando toda a pele dela, tava deixando com feridinha. E nesse caminho, ela contou. E é logo depois que eu saí do meu banho. E ele falou, olha, eu acho que você tem que investigar isso, mas pode ser que você esteja com alguma alergia à água. Sim. Aí você pensa, quem tem alergia à água, gente? Pelo menos H2O. Não dá. Aqui, ó, tá no ar. Tá no ar, tá o em gelo. Qualquer lugar, tô bebendo, a gente bebe água, gente, tá em qualquer lugar. Ah, não, que isso? Eu? Jamais. Até que ela começou a ir pros médicos e falou assim, já tem, porque assim, quem tem alergia e não sabe o que é, gente, é assim. Falaram, a gente vai estar testando. A gente tá testando de tudo. E ela falou, por que não? Vou testar, vou tentar saber aqui se é ou não é. E os médicos começaram a falar, realmente. Olha só. Existe essa alergia. Temos um Sherlock Holmes. E aí ela realmente tem alergia à água. É uma coisa que quando ela contou, né, na história, tem todo um processo, mas você chegar pra alguém e falar isso pode causar um choque. Tipo, ninguém tem alergia à água, pelo amor de Deus. Sim. E não é. Realmente é uma dermatite, algo que tem que ser tratado. Hoje a Ju, ela já tá tratando isso. Sim. Ela tem que tomar remédio e ainda bem que ela tem o recurso pra poder tomar o medicamento. Sim. Mas, cara, já Porque pensou? é muito... Gente, é caro mesmo, assim. É um cuidado... E eu acho que mais do que isso, ela também conta, né? Não só esse caminho pra ela descobrir o diagnóstico, mas o processo pra gente como mulher. E ela fala sobre isso. A autoestima da Ju foi ficando ali cada vez mais pra baixo. Porque as pessoas, infelizmente, ainda têm... Eu entendo que tem muita gente, por exemplo, asma. Conheço pessoas, também é péssimo, também é um tipo, né, de sintoma. Muito só que não é preocupante. visível. É. E a dermatite e outras questões crônicas, assim. Então tem gente que tem... Como que é o nome daquilo que vai descascando o dedo, gente? Eu sei o que você tá falando. Ai, eu não vou lembrar. Marcos, coloca o nome aqui. Ele vai se lembrar? Ele vai. Ele vai pesquisar, vai dar um Google. Meu pai tem isso também. Então, assim, essas coisas que são de pele, assim, as pessoas falam... cara, que nojo! Parece que é mal cuidada, né? Mas não é. Sim. E ainda mais ela aconteceu, ela falava assim, quando as pessoas perguntavam, ela falava, eu tenho água, as pessoas ficavam assim, então você não toma banho? Você não bebe água? Ai. Então, imagina pra uma adolescente, no auge desse momento, assim, que a gente Nossa, sabe bem que o pertencimento, turbulento. ele é importante. A gente sabe o quanto que essa questão de validação das pessoas é importante. A gente já tá num momento... Eu, pelo menos, tive na minha adolescência um momento meio estranho. Eu brinco, assim, a nossa adolescência vai crescendo de uma forma meio, né? Nossa, As coisas vão acontecendo. É esquisito esse rolê, é esquisito. Então, ainda tinha isso para as pessoas falarem, né? E gera... Aí ela fala, poxa, eu tinha vergonha às vezes de sair, porque eu sabia que as pessoas... usar short. E aí me desbloqueou várias memórias da minha própria história. Assim, quando eu era criança, morava em condomínio, eu não gostava de sair. E eu só fui entender na minha vida adulta porque eu não gostava de sair com as crianças. Não era porque eu não gostava de brincar, mas era porque toda vez que eu ia brincar, alguém ficava perguntando, o que é isso, né? E aí você tinha que explicar, tem alergia. Alergia o quê? Aí tem que contar toda essa história, sabe? Tipo, dar... Então, tudo começou quando eu nasci. E aí tem que ir tirando assim, na escola, eu lembro, tinha um... você vai pegar Nossa, um negócio da isso. Bianca, faziam isso, assim. E aí as pessoas iam se tocando. E eu chegava, era a última a Eu saber. fazia isso com meninos. Tipo, o menino te tocava, me toca. Eu tô com germes de menino. Aí eu passava pra você. Aí as pessoas faziam isso com a minha alergia. Não era com homem. Péssimo, mesmo. né? Péssimo. Eu preferia que fosse com homem mesmo também. Mas assim, era... E aí, volta a dizer, eu cresci com isso. Nossa, eu andava com o meu pozinho da Avon, pó de compacto. Ficava toda hora olhando assim. Será que tal coisa? Será que tá... Então, é muito... Já é complicado pra gente, porque impacta, que nem ela falou assim, várias questões da vida, no sono, Sim. impacta na qualidade de vida, em você ter que ficar cuidando. Então, imagina ela, água. Ela não pode tomar banho de mar, que às vezes vai... Pode ser que piore, Tirando que a questão da água, não sei se você sabe, pra quem tem dermatite, por que as pessoas têm dermatite?
Porque falta um tipo de gordura, um tipo de proteção a mais que todo mundo tem, que a gente não tem. Então, as coisas que a gente tem alergia entram em contato mais rápido por aqui. Então, por exemplo, ela que tem alergia à água, a água já é normalmente negativa para a maioria das pessoas que tem hematite, porque limpa o que é a nossa proteção natural. Sim. Então, imagina ela ter alergia exatamente o que já é ruim para todo mundo. Caramba, Entendeu? Então, imagina o sofrimento dessa menina tentando entender, se autoaceitar, se cuidar com tudo isso. E eu acho que hoje ela fala, né, que essa relação já mudou bastante. Sim, hoje tá muito mais. Tanto é que ela contou a história pra gente. Ela escolheu entre tantas histórias essa. Sim. E é muito importante essas histórias como a da Ju, como a da Bia, porque a gente acha às vezes que A gente nunca tá que não acontece, né? Sim. E elas acontecem e são normais. E eu acho que foi muito importante pra mim, assim, ao mesmo tempo que triste, eu cresci com amigos que também tinham dermatite. Então a gente trocava, assim, a gente fala, estratégia é muito boa. Sabe algumas conversas assim que... Eu faço isso, funciona. não é tenta. tipo de criança, adolescente, mas a gente sempre teve, porque a gente é desse jeito. O Marcos, inclusive, também tem dermatite, a gente troca demais. É ótimo. Então, assim, a gente tem uns cuidados que a gente sabe que a gente tem que ter, assim, dividindo as pomadinhas. E eu acho que esse lugar, às vezes, não é comentado muito, né? Infelizmente. As pessoas falam como se todo mundo estivesse assim, bem. E esse lugar do... Não me toque. Não me toca, é nojento, Não me né? toque, aham. Então, a importância da gente falar aqui sobre isso. Sim. E como qualquer outra doença crônica, a gente ter esses espaços pra falar. Exatamente. E essa foi a história da Ju. Se você também quer ter essa história aqui, é só você mandar pro nosso e-mail, mv.mulherdevoz@gmail.com, ou para as nossas redes sociais. Pode fundo Mulher de Voz. É isso. Vai, Bianca, faz isso. Tanto no Instagram como também no TikTok. Eu quero te zoar, Elisa. Tá. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.